Está no ar o canal HAMTV, o canal da família cristã. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui no canal HAMTV para apresentar o programa A Palavra do Mestre. E Deus nos ajude nesse momento. Nós estamos alegres por estar mais uma vez com todos vocês, aqui compartilhando da Palavra de Deus. O meu propósito, sempre eu falo isso, que o meu propósito aqui não é apresentar nomes de igreja, porque isso é apenas espírito. Sabia disso? São apenas espírito que as pessoas recebem. Sabe? Espírito da Assembleia de Deus, Espírito Batista, Espírito Universal, Espírito de Deus e Amor, são apenas espíritos denominacionais. Mas o meu propósito aqui é trazer o Espírito da Palavra, o Espírito Santo, mostrar para as pessoas a verdade da Palavra. Aí você diz assim, mas irmão Jailson, o Senhor quer trazer o Espírito Santo para as pessoas? Ora, preste bem atenção. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Filipe chegou numa certa região e começou a pregar para as pessoas e ganhou muita gente para Cristo. Mas na hora de batizar as pessoas, ele chamou dois apóstolos, Pedro e João. E João foi lá nessa cidade, batizou as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo e depois colocou a mão sobre as pessoas e as pessoas receberam o Espírito Santo. Então eu estou aqui da mesma maneira passando o Espírito Santo para vocês, porque eu estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não estou aqui pregando o nome de igreja, porque isso são apenas espíritos denominacionais. Mas eu estou aqui levando para as pessoas a palavra de Deus, a palavra real e verdadeira. Mas muito bem, vamos para o nosso assunto logo, que nós temos um assunto muito importante. E esse assunto que eu quero falar com vocês hoje é um assunto muito importante para uma pessoa que na realidade quer ser um cristão. Não é, eu não vou falar que esse assunto não é para aquela pessoa que quer ser um igrejeiro, não. Mas aquelas pessoas que querem ser um cristão. Não um religioso, mas um cristão. Então, eu quero falar sobre o novo nascimento. A base principal de uma pessoa que quer ser um cristão, o novo nascimento. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, para você ver. Esse texto que nós vamos ler aqui é um versículo, é um capítulo muito conhecido pelas pessoas, os pregadores, os evangélicos, quem conhece isso. Mas só conhece apenas, ele não tem a experiência disso. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8, e diz aqui a palavra de Deus. E havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo de número 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que Deus abençoe a sua palavra. E o nosso assunto, como eu falei,
vamos começar a falar sobre o novo nascimento. E como eu disse que esse assunto é o assunto principal, é a base de uma pessoa se tornar um cristão. Que eu não puder terminar esse assunto hoje, no próximo programa, nós continuaremos com esse assunto, porque esse assunto é um assunto muito importante dentro das Escrituras. Muito importante. É o novo nascimento. Esse é um assunto que é o assunto chave, a base principal do cristianismo. Hein? Porque o novo nascimento é que faz você ser um cristão. As pessoas, meus irmãos, meus amigos, ouvintes, as pessoas estão totalmente equivocadas. Porque as pessoas acham que por entrar numa igreja, fazer parte de algum sistema religioso, acham que já é tudo. Não, estão totalmente equivocados. Sem um novo nascimento, não importa se você é pastor, se você é um grande pregador, se você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja, não importa. Sem um novo nascimento, tudo que você faz não adianta para Deus. Sem um novo nascimento, tudo que você realiza não adianta para Deus. Sem um novo nascimento, todas as suas obras para Deus não é nada. Porque o novo nascimento é a base, é o fundamento para você se tornar um cristão. No mundo hoje, é registrado 2 bilhões de pessoas que confessam ser cristão. Veja, 2 bilhões. Não é 2 mil, não é 2 milhões, não é 2 bilhões de pessoas no mundo que confessam ser cristão. Agora, vamos deixar aqui um pouco, vamos dar uma parada e vamos ver isso aqui. Veja só. 2 bilhões de pessoas dizem que são cristãos. Mas quando você pega as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus, e começa a examinar isso, você vê que essas pessoas, esses 2 bilhões que dizem que são cristãos, meu irmão, fica tanto assim de pessoas que na realidade são cristãos. Porque a palavra cristão, as pessoas nem sabem, tem pessoas que nem sabem o que significa a palavra cristão. As pessoas acham que cristão é o quê? Hein? Pergunta aí para qualquer pessoa, crente, religioso aí, o que é ser cristão? As pessoas pegaram essa palavra cristão e fizeram apenas um rótulo de uma igreja. Mas ser cristão, meu irmão, é ser semelhante a Cristo. Mas como é que é, irmão? Ser semelhante a Cristo é? A palavra cristão significa isso, semelhante a Cristo. A palavra cristão vem da palavra grega Cristo, que significa isso, semelhante a Cristo. Mas como é que um homem pode ser semelhante a Cristo? É fácil, é simples. Basta receber um novo nascimento e você se torna semelhante a Cristo. Mas em qual sentido? Ora, na obediência, na doutrina. Tudo que Jesus fazia, ele dizia assim, não fui eu, mas é meu pai. Primeiro falar com o pai dele para fazer as coisas. Ele disse, a doutrina que eu falo não é minha, é do meu pai. Então, quando você recebe um novo nascimento, então se você começa a ser obediente a Deus através da sua palavra. Não importa que o pastor B, o pastor A, o pastor C, o fulano de tal, o Beltrão diga, mas ele fica com a palavra. Por quê? Porque ele recebeu o novo nascimento. Isso que é importante. Mas fora disso, tudo é areia movediça. Fora disso, tudo é vã. Fora disso, nada funciona. Se você não tem o novo nascimento, não adianta nada para você. Você está fora do quadro. Você está fora do plano divino.
Então, é por isso que eu disse a você que o novo nascimento é um assunto muito importante, porque é a base fundamental para uma pessoa ser um cristão. Aí sim, quando você recebe o novo nascimento, aí na realidade você passou a aceitar Cristo. Porque aceitar Cristo, meu irmão, não é você entrar numa igreja e levantar a mão, já aceitei Jesus, estou salvo. É muito difícil. Não é dessa forma que as pessoas pensam. Não é muito diferente daquilo que as pessoas pensam. Hein? Mas quando você recebe um novo nascimento, então se as coisas vai tudo para o seu lugar. Aí você pergunta, mas para que, irmão Jailson? Para que o novo nascimento? Você veja que esse homem aqui, Nicodemos, um homem que é mestre, era um mestre em Israel. Ele era príncipe, além de ser um mestre, ele era príncipe dos judeus. Ele fazia parte de uma religião. O homem conhecia as escrituras. Ele conhecia a lei de Deus. E ele e os demais chegou até a reconhecer o ministério de Jesus, porque ele dizia, peraí, vamos fazer essas coisas, Deus já está com ele, então eles tiveram um reconhecimento. Então, se ele foi conversar com Cristo, e o mais importante é que Jesus não respondeu a sua pergunta. Jesus foi direto, é necessário nascer de novo. E ele disse, mas como é que pode? Eu, um homem já velho, um homem já dessa idade, como eu posso lá nascer de novo? Claro! Cristo está falando de algo diferente. Mas por que ele ficou surpreso? Porque eles não sabiam nada disso. Não existia isso na lei. Mas Jesus agora vem e vem trazer agora uma nova vida. Um novo nascimento. Agora você me pergunta, por que precisamos nascer de novo? Hein? Por que necessitamos de nascer de novo? Como eu falei no começo, eu quero trazer esse assunto, porque esse assunto é muito importante, especialmente para você, meu irmão, que quer ser um cristão. Isso não é para um que quer ser apenas um religioso, não, viu? Porque o que nós temos aí é só religioso. Só religioso. Nós temos aí milhões de pessoas só apenas religioso. Sabe? E ser religioso hoje é o quê? Qual é a diferença de uma pessoa religiosa e uma pessoa que não é religiosa? Qual é a diferença? É simples. A diferença é que aquela pessoa que não é religiosa, não faz parte de uma religião. E a outra que é religiosa faz parte de uma religião, está agarrada a uma religião. Você sabia que essa pessoa que é religiosa, ela se torna pior do que aquela pessoa que não é religiosa? Porque aquela pessoa que não é religiosa, ela tem seu sentido aberto para escutar. Porque ela não tem ninguém dizendo, isso aqui, você tem que fazer isso, não, ela é livre. E a pessoa que é religiosa, ela tem já sua mente fechada para aquilo onde ela está vivendo. Aí, não, o meu pastor não prega isso, eu não acredito nisso não, irmão Jesus. Não, o senhor está dizendo isso, eu só acredito que meu pastor falar isso. Ora, mas você está citando a Bíblia para as pessoas e elas não querem saber, mas por quê? Porque já tem a mente fechada para a sua religião. Seja assembleano, seja batista, da Universal, Deus e Amor, Adventista, Quadrangular, e etc, 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 etc. Já tem a mente fechada para aquela igreja, para aquela religião. Eles não escutam nada. Você pode pegar a Bíblia para eles e pode pregar para eles e mostrar em Gênesis, Apocalipse que estão errados, mas eles não creem nisso porque o seu pastor não ensina dessa maneira. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa é apenas um religioso. Ele não tem nada com Deus, ele não é um cristão, ele é apenas um evangélico. E a Bíblia não ensina para você se tornar um evangélico. A Bíblia manda você crer no evangelho, não ser um evangélico. A Bíblia manda você ser um crente. A Bíblia manda você ser um cristão. E a Bíblia não manda você ser um evangélico. É como eu sempre falei, essa expressão evangélica surgiu em 1912, lá nos Estados Unidos, quando alguns pastores fizeram uma convenção e disseram assim, olha, porque antigamente as igrejas evangélicas não eram conhecidas como igreja evangélica, era conhecida como igrejas protestantes. Depois de Lutero, que Lutero foi
o que trouxe a reforma. Então, de Lutero para cá, as pessoas que ficavam conhecidas como protestantes, quando elas começaram a protestar contra o ensinamento da igreja. Mas quando chega em 1912, lá nos Estados Unidos, alguns pastores se uniram e disseram assim, olha, vamos tirar esse nome protestante, vamos colocar evangelho. E ficou. Porque o que é que as igrejas protestam hoje? Hein? Me explique aí. O que é que as igrejas evangélicas, entre aspas, protestam hoje? Porque de evangélicas não tem nada. O que de evangélicas estão ensinando? Não estão ensinando nada. Eles ensinam sobre futebol, política, hein? Dinheiro, prostituição. É isso que tem dentro das igrejas hoje. É por isso que eles, os evangélicos, estão vivendo debaixo do sétimo reino, onde o Papa é o chefe. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, porque é isso que eu falo, estou falando, já falei isso em vários vídeos. Você é só ir lá no canal, acessar o nosso canal HMTV e você vai ver os vídeos que eu falei sobre esses assuntos aí. Mas o nosso assunto aqui é o novo nascimento. Então por quê? Por que precisamos? Por quê? Qual é o motivo? Qual é o propósito de nós nascer de novo? Por que Jesus trouxe esse ensinamento? Olha, e essa foi a primeira doutrina que Jesus trouxe. A doutrina do novo nascimento. Foi a primeira doutrina que Jesus começou a pregar. Agora, por quê? Qual foi o motivo? E Nicodemos, como um mestre judeu, como um príncipe, não conhecia isso porque jamais ainda tinha aparecido uma pessoa para pregar certo assunto. Não. Antes de Jesus entrar em cena, não apareceu ninguém para falar sobre esses assuntos, sobre o novo nascimento. E Jesus foi o primeiro que trouxe essa doutrina, a doutrina do novo nascimento. Agora, por quê? Qual é o ponto principal que precisamos novamente nascer de novo? Irmão, que nós, eu já falei e vou repetir, que nós não recebemos o novo nascimento, tudo que nós fazemos não vai adiantar nada para Deus. Nada. Você precisa, para Deus receber suas orações, para Deus receber suas súplicas, para Deus receber a sua adoração, você tem de nascer de novo. Porque esse é o plano, esse é o fundamento que Deus estabeleceu, o novo nascimento. Fora desse padrão, fora desse fundamento, tudo que você fazer não adianta nada. Vamos aqui na mensagem do profeta William Branham, o profeta de Deus, no ano 31 de 12 de 1961, ele pregou uma mensagem intitulada Necessário vos é nascer de novo. Agora aqui ele vai explicar por que precisamos nascer de novo. Parágrafo 40. Eu quero ler aqui bem devagarzinho para você compreender e aprender a importância disso, do novo nascimento. Por que é que precisamos nascer de novo? Porque que você não nascer de novo, não recebeu o novo nascimento, tudo que você faz está fora do plano original de Deus. Tudo. Aí você diz, mas irmão Jailson, eu não faço parte de nenhuma religião, de nenhuma igreja, e tem vezes que eu peço a Deus, Deus me dá as coisas, mas isso sim, isso é a parte natural das coisas. Mas isso quer dizer que você sabe que você é salvo? Não, isso é porque a Bíblia diz que Deus ele manda chuva para o justo e para o injusto. Deus ajuda isso. Mas e a sua vida eterna? E a sua vida espiritual? Como é que está? Sem o novo nascimento, meu irmão, não adianta nada. Veja aqui, parágrafo 40 da mensagem Necessário vos é nascer de novo, diz o profeta de Deus William Branham. Agora, antes de tudo, para a base de volta, a razão pela qual temos que nascer outra vez é porque a Bíblia diz e nos ensina que todos nós nascemos em pecado. Olha aí, tá vendo? Esse aqui é um dos pontos principais, porque precisamos nascer de novo. Porque nascemos em pecado. E o Branham continua. Fomos formados em iniquidade. E viemos ao mundo falando mentira. Aqui o Branham usa 3 escrituras para mostrar sobre isso que nós estamos falando aqui. Todos nascemos em pecado.
fomos formados em iniquidade, Salmo 51, versículo 4 ao 5, aonde o salmista Davi disse isso, que eu fui formado em iniquidade, e diz assim, ó, e viemos ao mundo falando mentira. Isso é Romanos capítulo 6, versículo... Romanos capítulo 6, capítulo 3. Romanos capítulo 3, Paulo diz que viemos ao mundo falando mentira. E ele continua dizendo aqui. Logo isso nos mostra nossa natureza. Em primeiro lugar, é pecadora para começar. Nós não somos bons antes de tudo. Então nós não podemos alegar qualquer coisa que, por nossa astúcia ou sinceridade, ou qual grande nós somos, ou qual pequeno nós sejamos, ou qual for mais, nós estamos todos juntamente errados. Antes de tudo, não há nada que possamos fazer a respeito disso. Você não pode. Jesus disse, quem pensa que pode acrescentar a uma estatura, a sua estatura, um côvato em a sua estatura, você pode tomar todos os pensamentos, fazer todos os sonhos, ler, estudar, examinar, tudo mais. E você não pode ajudar a si mesmo um jota. Assim sendo, atire tudo isso fora. Eu estou contente que o faça, porque se isso for estabelecido no saber alguma coisa, inteligência, nós pobres iletrados, pessoas sairemos deixadas fora. Assim nós não teremos uma chance. Porém, Deus modificou isso, ou jamais o teve aquela forma no começo. As igrejas sempre tornam isso complicado. Deus o faz simples. Então isso foi colocado em um lugar onde todos nós possamos ver. É para quem quiser. É para quem quiser. Você veja aqui que o profeta de Deus, William Branham, ele começa a mostrar e explicar qual é a razão que nós temos de nascer de novo. E no Salmo 51, versículo 4 ao versículo 5, o salmista Davi disse que ele foi formado por iniquidade. Como é que pode? Como é que você é formado em iniquidade? Como é que você já nasce pecadora? Hein? Então foi por isso que Jesus veio e pregou o novo nascimento. Porque você nasceu um pecador. Você foi formado através da iniquidade. E você me pergunta, irmão Jailson, como é que pode uma criancinha nascer já como pecadora? Deixa eu voltar para o princípio da Bíblia. Deixa eu voltar para o livro Semente, o livro de Gênesis. Ora, antes de Adão e Eva pecar, existia pecado? Não. Não existia nenhum pecado. Tudo era amor. Tudo era harmonia. Adão e Eva viviam bem no jardim. Mas de repente, Eva, a mulher de Adão. E mulher na Bíblia, preste bem atenção. Mulher na Bíblia representa igreja. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Nos mostra lá que mulher representa igreja. E de repente, Eva, dando uma volta no jardim do Éden, aparece um homem. Irmão, um homem? Ora, mas irmão Jailson, um homem? Eu aprendi isso não, irmão Jailson. Olha, quem falou com ela foi uma serpente, sim. Era uma serpente. Mas aquilo era só a parte simbólica, era só uma linguagem simbólica, uma linguagem figurativa. Mas aquela serpente que conversou com Eva lá em Gênesis capítulo 3, ali era um homem. E conversou com Eva. E Eva, a igreja, deu ouvido àquela serpente, àquele homem. E o que aconteceu? O pecado entrou na raça humana.
E por isso que quando uma criança nasce, já nasce através da iniquidade, já nasce através do pecado, por causa que Eva abriu a sua mente para receber as palavras daquele homem chamado serpente. E quando Eva escuta, tem aquele bate-papo com aquele homem chamado serpente, aí Eva concebe o pecado. Porque o pecado, meu irmão, produziu o fruto. É por isso que no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, o profeta Isaías diz que o pecado pode ser vermelho como escarlate, mas Deus torna branco. Agora me faz uma pergunta. Por que é que o profeta Isaías diz que o pecado é vermelho? Por que é que o profeta Isaías diz que a cor do pecado é vermelho? Por causa do que aconteceu no jardim do Éden. Eva peca, mas o que é pecado? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 em diante, pecado é incredulidade. Então Eva descreu na palavra de Deus e creu na palavra do homem chamado serpente. E quando Eva creu na palavra do homem chamado serpente, aí Eva abriu sua mente para receber a semente daquele homem chamado serpente. E viemos todos nós através do sexo. Porque Deus queria que seus filhos não viessem através do sexo. O sexo foi uma vontade permissiva. Deus permitiu você vir através do sexo. Mas na vontade perfeita de Deus, Deus não queria que nós viéssemos por essa forma. Não. Como é que a gente viria, irmão Jailson? Da mesma maneira que Deus criou Adão. Através da palavra falada. Adão falava a palavra e aquela semente surgia na mulher. Era essa maneira que Deus queria trazer seus filhos. Não através de sexo, mas a serpente veio e rompeu isso. E daquele dia em diante, todos nós viemos através do sexo. É por isso que a Bíblia diz que fomos formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentira. Por isso que precisamos receber um novo nascimento. Essa é a razão que precisamos receber um novo nascimento. Porque o novo nascimento te leva para antes da queda de Adão e Eva. Essa é a verdade da Bíblia. Eu creio que muitos que vão assistir esse meu vídeo não vão concordar com isso, mas eu não estou aqui para que as pessoas concordem comigo, não. Eu estou aqui para falar a verdade, doa quem doer, seja ele quem for. Eu não estou aqui pegado em igreja, eu não estou aqui pegado em religião, eu sou um homem livre para pregar as minhas convicções naquilo que eu creio, através da Bíblia e da mensagem do profeta de Deus, William Malombrana, o sétimo anjo. Eu não vai concordar com ninguém não, meu irmão. Não, eu não estou aqui para entrar em acordo com ninguém não. Que eu não recebi a marca da besta não. Agora, para aqueles que receberam a marca da besta, tem de pregar concordando com os outros. Hein? Essa é a verdade. Então o que aconteceu foi isso. Eva deu ouvido à serpente, um homem chamado serpente. Ela deu ouvido àquele homem. E depois que ela peca, por descrer na palavra. Porque pecado é incredulidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar para você entender. Fumar não é pecado. Beber não é pecado. Se prostituir não é pecado. Roubar não é pecado. Que é isso, irmão Jailson? É verdade. Essas coisas as pessoas fazem porque as pessoas são incrédulas. Porque pecado é incredulidade. Por que você bebe? Porque você é um incrédulo. Por que você fuma? Porque você é um incrédulo. Por que você rouba? Porque você é um incrédulo. Por que você mente? Porque você é um incrédulo. Por que você adultera? Porque você é um incrédulo. Hein? Por que você fala mentira? Porque você é um incrédulo. É isso. A incredulidade, roubar, mentir, prostituir, adulterar, são frutos da incredulidade. Que você realmente cresce no que você diz, você não fazer essas coisas.
Pecado é incredulidade. Leia o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9 em diante. Leia Romanos, capítulo 14, versículo 23 e veja o que eu estou falando é verdade. Pecado é incredulidade. E todas essas coisas que as pessoas fazem, elas fazem porque elas não creem em Deus. Elas creem numa religião. Elas creem numa igreja. Não creem na Bíblia, não creem na palavra de Deus, não creem em Deus. Então, elas são incrédulas. Por isso que elas bebem, fumam, roubam, mentem, prostituem, adulteram, fazem todas essas coisas porque elas são incrédulas. Então, essa é a importância de nós receber o novo nascimento, meu irmão. Porque o novo nascimento te leva de volta antes da queda, antes do pecado começar. Como é que me leva de volta, irmão Jair? Através da sua vida agora em Cristo. Hein? É por isso que eu disse a você que o novo nascimento é a base principal de uma pessoa se tornar um cristão. Que você não recebeu o novo nascimento, meu irmão, tudo o que você faz não adianta nada. Hein? Porque você ainda está dentro da dimensão chamada pecado. Mas eu faço parte da igreja A, da igreja B, da igreja C. Não adianta. Não adianta. Mas eu sou um pregador, eu sou um teólogo. É pior ainda. É pior ainda. Hein? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Nos anos 70, olha, o que eu vou falar aqui, todos os teólogos sabem disso. Todos os teólogos. Quem estuda teologia sabe disso. Nos anos 70, a teologia, que a palavra teologia significa estudo de Deus, isso é uma palavra grega. Teo, Deus, logia, estudo. Vem do grego. Teologia, estudo de Deus. Antes dos anos 70, nos seminários bíblicos, não existia isso. Mas depois dos anos 70, eles colocaram dentro dos seminários bíblicos a psicologia. A psicologia foi introduzida dentro dos seminários bíblicos entre a teologia. Agora, para quê? Porque eles introduziram a psicologia entre a teologia. Porque a psicologia trabalha com a mente. E eles usam a psicologia para fazer lavagem cerebral nas pessoas. É verdade, isso é verdade. Isso começou nos anos 70. Todos os teólogos sabem disso. Qualquer teólogo que estuda teologia sabe disso que eu estou falando, não é verdade? E através da psicologia eles fazem uma lavagem cerebral na mente das pessoas. E as pessoas, não sem saber de nada, não lê a Bíblia, não tem o novo nascimento. Então o que acontece com as pessoas? Elas caem na conversa do vigário, como diz a história. Então, se o novo nascimento acaba com tudo isso. Então, sem o novo nascimento, você não vai para lugar nenhum. Tudo que você faz está parado. Sabe? Tudo que você faz, Deus não recebe. Então, você precisa nascer de novo. Essa é a razão por que precisamos nascer de novo. Então, meu irmão, meu amigo, esse é o meu propósito de estar aqui para te ajudar. Agora, existe um propósito, existe um processo, preste bem atenção. Tem um processo para você receber o novo nascimento. Que você não passar por esse processo, você não receberá o novo nascimento. E qual é o processo? É levantar a mão? Não. Eu aceitei Jesus como Salvador, levantar a mão? Não, não. É ser dizimista? Não. O meu dízimo é o melhor dízimo que tem na igreja, sou eu. Sou o maior dizimista que tem. O meu dízimo é o maior que tem na igreja. Também não é. É orar? Hein? É jejuar? Passa 3, 4, 5 dias sem comer? Não. Não, esse não é o processo para você receber o novo nascimento. Mas vamos ver aqui na mensagem do profeta de Deus, William Branham, e vamos ver que você precisa passar por um processo para você receber o novo nascimento. Aqui na mensagem, necessário vos nascer de novo, parágrafo 64, veja o que o William Branham diz sobre o processo que você tem de passar para receber o novo nascimento. Parágrafo 64 da mensagem, necessário vos é nascer de novo. Aqui está. Preste bem atenção nas palavras do profeta de Deus, William Branham. Ele diz assim: agora, o caminho para este nascimento, há caminho para ele. Então, tem um caminho para ele. E qual é o caminho, irmão Jair? Qual é o processo que eu tenho de passar para receber o novo nascimento?
Para estar o caminho desse nascimento, você tem que passar por um processo. É exatamente igual a qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo tem que morrer primeiro. Olha aí. Então, se antes de você receber o novo nascimento, você tem de morrer primeiro. Esse é o processo, essa é a evidência que você recebeu o novo nascimento. Mas como é que eu vou morrer primeiro, irmão? Como é que eu vou morrer? Foi a mesma forma que Nicodemo disse para Jesus. Mas, Senhor, mas como eu, um homem velho, tenho de morrer de novo para nascer? Hein? Mas o processo é esse para você receber o novo nascimento. Tem de morrer. Veja o que o meu Breno continua dizendo aqui, ó. Você não pode conservar o seu próprio espírito. Você, olha, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando em alguns irmãos que tem vezes que você vai ajudar os irmãos. Ele está fazendo alguma coisinha que você vê que é errado, você vai tentar ajudar. Eles olham para você, olha assim, olha irmão, faça o seu que eu faço o meu. Ó? Ele está conservando o seu próprio espírito, o seu próprio pensamento. Isso quer dizer que ele não tem um novo nascimento. Mas quando aquele irmão, ele reconhece que está errado, diz, irmão, muito obrigado, irmão, por você ter me ajudado. Muito obrigado por o senhor ter abrido meus olhos sobre isso. Mas quando aquele irmão diz assim, olha, irmão, ó, faça o seu, que eu faço o meu, tá certo? Isso mostra que aquele irmão é apenas um religioso, é apenas um igrejeiro. Ele não tem um novo nascimento. Ele precisa nascer novamente. Veja o que o irmão Breno diz. E ele continua. Você não pode conservar os mesmos hábitos. Você não pode conservar seus mesmos pensamentos. Você tem que morrer com ele, como ele morreu. Você tem que morrer em seu altar como Abel. Então, meus irmãos, meus ouvintes, então, para você receber o novo nascimento, você tem que passar por esse processo, que é o processo da morte. Tem de morrer. Mas em qual sentido? Uma morte espiritual. Você tem que deixar seus hábitos, tem que deixar seus pensamentos, tem que deixar seus costumes. E quando você deixa essas coisas, isso mostra que você está pronto, preparado para receber o novo nascimento. Mas antes de eu terminar, deixa eu ler aqui algumas escrituras. Aqui em Colossenses, capítulo 3, veja o que é que a Bíblia diz aqui no livro de Colossenses, capítulo 3. Olha o que é que a Bíblia diz, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Isso aí é o processo para você receber o novo nascimento. É morrer primeiro. E quando você morre, você ressuscita e começa a buscar as coisas de cima e não da terra. Esse é o problema com as igrejas hoje, com os crentes hoje. Que eles não buscam o novo nascimento. Eles buscam as coisas da terra e esquecem das coisas do céu. Que Deus te abençoe. E como eu disse para você, que esse tema é muito importante. E no próximo programa nós vamos voltar continuando com esse assunto. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E até o próximo programa, A Palavra do Mestre. E continue acessando nosso canal e se inscrevendo lá, meu irmão, para nos ajudar. Que Deus abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus Cristo. Amém.